Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tinha meio que a minha vida planejada, assim, sabe? Eu pensava que quando eu tivesse 25, eu já ia estar praticamente resolvida, profissionalmente falando, né? Que eu já fosse ter encontrado 100%. E achei que eu fosse ter mudado de cidade, ter feito várias outras coisas que eu tinha me planejado pra fazer. Teria alcançado o ápice da perfeição. Perfeição, no caso, não que eu fosse ser perfeita, mas que na minha cabeça, a minha vida fosse estar, entre aspas, perfeita. Mas a verdade é que não aconteceu isso. Eu arrisco dizer que 80% do que aconteceu não foi o que eu planejei. Um tempinho atrás, eu me peguei pensando sobre isso. Eu pensava muito por um lado negativo. Acho que principalmente de uns 2 anos pra cá, comecei a tentar me questionar sobre esses próprios pensamentos. Eu via só o lado negativo disso, sabe? Eu pensava, nossa, se não aconteceu tudo que eu planejei, então quer dizer que eu fracassei. Mas a verdade é que não, porque pra cada coisa que eu pensei e planejei na minha cabeça, ter expectativa, que eu não controlo e depende de outras pessoas, depende de outros contextos, depende também da vida em si que acontece, né? Pra cada uma dessas coisas que não aconteceu, que na minha cabeça deveria ter acontecido, aconteceram outras coisas que eu não planejei, mas que também foram muito boas. Eu comecei a pensar muito sobre isso e mudar um pouco essa estratégia mental na minha cabeça de que se não aconteceu do jeito que eu pensei que fosse acontecer, então não tá bom. Claro que tudo isso, né, depende muito, depende de contexto, depende da situação, tudo depende, não é nada geral. Mas na minha situação, meus contextos, na minha história, eu acho que fez muito sentido algumas coisas não terem acontecido porque outras aconteceram. E hoje em dia eu olho pra trás com esses 10 anos que se passaram e eu penso, caramba, aconteceu muita coisa que eu não imaginei e coisas que eu imaginei não aconteceram. Mas também não foram só coisas boas. É isso que talvez seja o mais difícil de lidar e entender. Quando acontecem imprevistos bons, por exemplo, eu não consegui tal emprego e depois eu consegui um emprego melhor. É muito fácil a gente pensar isso, né? Pensar que, não aconteceu aquilo porque tinha que acontecer algo melhor. O difícil é a gente pensar isso quando alguma coisa ruim acontece. E nesses 10 anos, algumas coisas ruins aconteceram comigo e coisas que eu nunca me imaginei vivendo. Perdi uma pessoa muito cedo, de uma forma muito repentina. Acho que a perda mais cruel é aquela que você não espera, né? Que vem do nada, muda a sua vida completamente, faz você se questionar quem você é, o que você tá fazendo na sua vida. Hoje em dia, com esse pensamento, eu consigo ver que naquela época, coisas que eu tinha planejado pra eu fazer, talvez não tivessem acontecido, porque eu precisava ficar aqui onde eu tava. Claro, né? Existem imprevistos. Imprevistos eu quero dizer coisas que a gente não planeja. Às vezes, imprevistos podem ser mudanças drásticas e transformações que a gente não esperava na vida. Perder um emprego muito importante numa hora que isso não poderia ter acontecido. Um sonho que você planejou não ter acontecido. Um sonho muito grande. Imprevistos, nesse sentido que eu tô falando, são sobre coisas repentinas que acontecem na nossa vida e que a gente não espera e que a gente meio que tem que aprender a lidar porque não tem outra escolha. E eu acho que quando a gente começa a encarar essas coisas de uma forma mais, talvez, madura e racional, a gente vive um pouco mais leve. Só que eu demorei um tempinho pra conseguir começar a enxergar isso. Não que eu enxergue 100% hoje, porque eu acho que a vida é uma constante transformação, a gente tá sempre em crescimento, a vida flui e a gente tem que fluir junto com ela. Quando a gente começa a enxergar esses imprevistos como, talvez, uma mudança de rumo a algo diferente lá na frente, e não como um final do caminho, assim, se não aconteceu do jeito que eu quero, então nunca vai acontecer. A gente começa a enxergar a vida de uma outra forma. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, 16, 17, né, que eu ia me formar no ensino médio, eu tava muito certa de que eu queria fazer cinema, eu queria me mudar da minha cidade e eu tinha certeza que eu ia fazer isso. Parecia muito distante, mas na minha cabeça eu tinha certeza, porque eu pensava, se é isso que eu quero, se é isso que eu me planejei mentalmente pra fazer, então não tem como a vida não deixar isso acontecer. E não foi isso que aconteceu. Eu acabei ficando na minha cidade, eu fiz outro curso, também tem a ver com audiovisual, mas não foi cinema. E assim, eu vivi muita coisa, eu consegui emprego na minha área, conheci pessoas que eu não teria conhecido se eu tivesse ido embora, e pessoas que têm uma grande importância hoje na minha vida. Eu estive aqui para momentos importantes, precisava estar aqui, então eu meio que comecei a tentar mudar esse pensamento de que, nossa, se não aconteceu logo depois assim, se eu não saí do ensino médio, não fiz a faculdade que eu queria, não morei onde eu queria, pronto, isso nunca mais vai acontecer. Mas não, assim, eu tento pensar que talvez seja uma mudança de rota, sabe? A minha mãe até falava pra mim que, não é exatamente assim que ela falava, mas é meio que essa a ideia. Às vezes, os caminhos
caminhos que a gente traça não são os caminhos que a gente vai trilhar. Não é só porque o caminho não foi 100% como você planejou que no final você não vai viver aquilo que você quer. Talvez sejam só algumas mudanças de rota, obstáculos que você tem que passar ou outras coisas que você tenha que viver, e eu acho que isso faz muito sentido, porque viver tudo que eu vivi foi de extrema importância para eu ter a cabeça que eu tenho hoje e entender que eu precisava ficar aqui, que eu precisava crescer, que eu precisava amadurecer certos pensamentos meus. Aí tá bom, se a vida é um grande imprevisto, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem que aprender a lidar com esses imprevistos, então não tem por que eu me planejar para as coisas acontecerem, porque as coisas vão acontecer do jeito que a vida quer. Não é bem assim. Não é pra tipo, eu não controlo nada, a vida é um caos, então pronto, não vou me planejar, não vou fazer mais nada. A questão é que a gente tem sim que sonhar, se planejar, querer realizar as coisas que a gente quer. Só que o problema é quando essas mudanças de rota, essas coisas que não acontecem, travam a gente de uma forma que a gente não consegue abrir a nossa visão para outras possibilidades, para outras coisas. A gente tem que ter em mente também que a vida acontece. Então a gente acontece pra vida e a vida acontece pra gente. Pra cada uma coisa que não aconteceu, existe outra que pode acontecer. E agora tem gente passando aqui e eu tô com vergonha de falar, porque eu ainda tenho uma certa dificuldade de falar em público, apesar de eu estar gravando em público. Às vezes, essas mudanças de rumo, essas coisas que a gente não planeja, faz só parte do seu caminho, faz parte daquilo que você precisa viver, talvez chegar onde você quer ou talvez chegar onde você precisa, porque nem sempre a gente enxerga o que a gente precisa. Bem, esse foi um vídeo diferente um pouquinho. Na verdade, eu gravei um vídeo mais ou menos nesse sentido, só que esse foi um pouquinho mais introspectivo, né? E são vídeos que eu queria fazer mais vezes. Eu gosto bastante desses vídeos, eu assisto eles no YouTube e pra mim é legal ver as pessoas falando sobre essas coisas. Se você assistiu até aqui e gostou, curte, se inscreve no meu canal. Quero trazer mais conteúdos assim, mais vídeos assim. É isso. Se você gostou, comenta aí um coraçãozinho e uma estrelinha pra eu saber que você gostou, tá bom? Beijo.